boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo episódio. Eu sou Kátia Testa e você está no Meta Podcast, esse canal de transbordo criado para falar sobre alta performance, sobre desenvolvimento pessoal, sobre neurociência e tantos outros assuntos super complexos, que aqui a gente fala de forma simples, leve e objetiva. Então, se você é novo por aqui, não esquece de dar o seu like, de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo que vem por aí, porque esse aqui é um vídeo bônus. Sim, é um vídeo bônus porque eu prometi e eu entreguei 3 vídeos de uma saga de desenvolvimento cerebral ao longo da vida, desde lá da fase dos bebezinhos até a fase adulta. Mas vocês pediram e eu ouvi. Eu recebi vários feedbacks perguntando, tá, você chegou até os 65 e depois? O que vem depois? Então, nesse vídeo bônus nós vamos falar sobre os 65+. No 65 mais, nós vamos chamá-los de o cérebro sábio. Sim, é a fase da sabedoria. Por quê? Nessa fase da vida, o cérebro está priorizando solidificar todo o conteúdo que ele adquiriu ao longo da vida. Então, é a fase da cristalização da memória de longo prazo. É nessa fase que tudo que você adquiriu, o que são essas memórias, né? Vocabulário, línguas que você aprendeu, atividades que você aprendeu ao longo da vida e que você repetidamente usou. Sabe aquele jeitinho que a nossa avó tem de pedir um chá? Ou então o seu próprio jeitinho aí na tua família de falar com alguém ou de fazer algo? Essa sua marca registrada, ela se torna uma memória de longo prazo cristalizada. Então é praticamente impossível que você se esqueça. É a nossa avó se lembrando do preço do arroz de 1960, ela lembra lá no centavo 0,99, mas ela não sabe onde deixou a camisola. É nessa fase que os idosos, eles estão focados lá nas memórias de longo prazo, mas tem um pouquinho mais de dificuldade com as memórias de curto prazo. Isso não quer dizer que não aprendam, isso não quer dizer que não seja importante, inclusive, que façam esse desenvolvimento da memória de curto prazo. Mas o cérebro, neste momento, está priorizando as memórias de longo prazo. Desaceleração, mas sem perda da qualidade. Como diria Luiz Fonsi, agora é despacito. Nesse momento, o nosso cérebro está priorizando qualidade. Ele dá aquela desacelerada, mas isso não significa perda. Pelo contrário, nesse momento, é como aquele carro antigo. Ele não corre a 200 por hora, mas você aproveita o passeio, você vê a paisagem, você aproveita aquele conforto, aquela estabilidade que já não se faz mais como antigamente. É esse momento em que nós estamos criando realmente a sabedoria baseado nos conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Lembra, a neuroplasticidade nessa fase, ela começa a cair. Mas todo o conhecimento, a sabedoria adquirida, ela é preservada e aprimorada. Então, nesse momento é o momento da qualidade de informação. Portanto, nós estamos, sim, mais lentos para aprender coisas novas, porém, nós estamos aprimorando as memórias adquiridas ao longo da vida. Na prática, o seu avô tem muito mais dificuldade de encontrar a chave de casa, mas quando ele começa a contar uma história, você sabe que ele é capaz de escrever um livro do tamanho de detalhes que ele é capaz de descrever sobre aquela história. Muitas vezes uma história que você estava nela e que você mesmo não se lembra com tanta clareza e com tantos detalhes. Então, nesse momento, tudo que eu posso te dizer é bota uma AirTag aí na chave do seu avô e aproveita a tardezinha de bate-papo. E manter-se ativo é a chave. A chave para a velhice é mantenha o seu cérebro ativo. Mantenha o seu cérebro sendo desafiado o tempo todo. A pior coisa que nós podemos fazer para um idoso é mantê-lo numa rotina, porque essa rotina já é sabedoria, essa rotina já é conhecimento cristalizado. Portanto,
Nós precisamos desafiar esse cérebro a criar novas conexões, porque ele cria conexões de uma forma mais lenta, sim, porém ele ainda é capaz de aprender, ele ainda é capaz de criar novas conexões. E como tudo isso está conectado, o nosso cérebro, ele comanda absolutamente tudo. Ele comanda os movimentos, ele comanda os pensamentos, ele comanda o raciocínio lógico. Então, independente de qual seja aí a atividade que o idoso decida iniciar, nunca aprendeu a dançar? Aprende agora! Nunca pintou nada na vida? Começa agora! Porque todas essas atividades vão ativar novas conexões neurais que vão manter o seu cérebro sendo desafiado. Claro, dentro das limitações motoras, se de repente você já tá numa idade aí avançada, tá lá com seus 80 e tralalaus, e já não tem mais aquela mobilidade toda, vai para uma hidroginástica. Qualquer movimento novo, qualquer conteúdo novo que você adquira após os 65 anos, o seu cérebro ele vai priorizar esse aprendizado para jogar ele para a memória de longo prazo, ou seja, ele é um conhecimento que já é adquirido para se tornar um conhecimento sólido. Então, é muito importante que nessa fase da vida nós não nos acomodemos ali falando assim, pronto, já sei tudo, já tá tudo bom aqui, vou ficar na minha rotina. Mudar a rotina é muito importante para desafiar o cérebro. E como eu disse que eu daria algumas atividades aqui bem práticas para a gente manter esse cérebro aí ativo, eu vou fazer um desafio. Você já tentou, e aí depende, tá? Se você tá nos 65 mais ou não. Mas esse é um desafio muito legal de comece a mudar hábitos que você faz com frequência que já estão na sua memória de longo prazo. Por exemplo, escovar os dentes. Você não precisa mais pensar em como você vai, o processo de escovar os dentes. Você aprendeu isso lá na infância e hoje a gente faz isso meio que dormindo, meio que acordado. Então, se nesse momento você conscientemente decidir, vou escovar os meus dentes com a minha mão não dominante. Então, geralmente eu acordo lá e com a minha mão direita, com o meu braço direito, que é o meu braço dominante, eu escovo os meus dentes. Então, esta semana eu te desafio a escovar os dentes todos os dias com a mão esquerda. Vai ser um desafio tão divertido, cuidado para não se machucar, mas só o fato de você trocar a mão, o lado, o cérebro também está trocando de lado. Porque esse lado, o cérebro está treinado já para utilizar. Isso já está numa memória de longo prazo. Porém, esse aqui não, porque esse eu nunca usei dessa forma. Então não precisa ir lá muito longe, você não precisa sair de casa para treinar o seu cérebro. Se hoje você faz um caminho da tua casa para a escola, da sua casa para o trabalho, da sua casa para o mercado, troque de calçada. Troque o seu caminho, vá por um caminho ainda que um pouquinho mais longo, mas mude a paisagem e eu tenho certeza que você vai perceber o quanto essa estranheza no começo vai te pegar e vai te deixar mais alerta. Este momento, o seu cérebro está aprendendo um caminho novo, uma forma nova de fazer algo que você já faz muito bem e neste momento você está praticando deixar o seu cérebro mais ativo, mais desenvolvido e sendo desafiado o tempo todo. E aí existem vários exercícios, várias atividades que você pode fazer no teu dia a dia, somente trocando a mão que você utiliza geralmente para fazer alguma coisa ou que o idoso utiliza para fazer alguma coisa. Para os idosos, esse exercício acaba sendo às vezes um pouco confuso, então tem outros exercícios que você pode fazer. Um deles é o desenho do relógio. Então pede para o teu idoso desenhar um relógio e dentro do relógio colocar os números na posição correta, onde deveriam estar os números no relógio e marcar um horário. Então você pede para ele desenhar um relógio marcando 10 para 5, por exemplo. E aí o idoso ele vai ter essa avaliação da cognição e do espaço ali, se ele ainda tem essa avaliação correta dos espaços que ele precisa colocar os números e onde estão os ponteirinhos.
Outro exercício bem prático, fácil de fazer, é exercícios de memória. Então, dar uma instrução e pedir para o idoso repetir essa instrução ou fazer essa instrução para avaliar a memória de curto prazo. Ou então, um jogo de memória mesmo. Se você não tiver um joguinho de memória, fazer aqueles jogos de crianças, tem alguns jogos de crianças também que fazem ou sequência de números, ou sequência de cores. Então, de 0 a 10, de formas aleatórias, você vai marcar os números e vai pedir para o idoso repetir. Então, 1, 3, 5, ele vai repetir 1, 3, 5. Aí você vai colocar mais 2 números na frente, 1, 3, 5, 7, 8, 9. E ele tem que ir repetindo e você vai dificultando um pouquinho a cada passo ali para ver até onde ele vai. É uma atividade divertida para fazer em família, é uma atividade divertida para fazer essa correlação da memória de curto prazo com o raciocínio lógico e solução de problemas também. Não importa a sua idade, não importa quão novo, quão velho você pense que você é hoje, o teu cérebro ele é uma máquina que está em desenvolvimento todo santo dia. A cada minuto você tem uma oportunidade de fazer algo diferente do que você fez no dia anterior e se desafiar em novas possibilidades. E eu tô aqui fazendo um podcast que é algo super novo para mim. Eu estou aprendendo coisas o tempo inteiro, o dia todo, e é assim que eu desafio o meu cérebro e agora eu desafio você. Quais são as novas coisas que você vai fazer ainda essa semana? Faça pelo menos uma coisa pela primeira vez. Coloque isso na sua vida como um objetivo de curto prazo. Toda semana eu tenho a minha primeira vez em alguma coisa. Seja a minha primeira vez fazendo um desenho, seja a minha primeira vez dançando, seja a minha primeira vez cantando, seja a minha primeira vez fazendo qualquer coisa, mas tenha a sua primeira vez essa semana, tá bom? Um beijo! Fiquem todos com Deus. Se você não deu o seu like, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e me conta como tem sido essa jornada para você. Vocês viram que eu recebi os feedbacks, eu ouvi os feedbacks e trouxe para vocês um vídeo bônus. Então, me deem mais feedbacks porque eu vou adorar trabalhar mais e melhor para te atender, tá bom? Beijo, até a próxima semana.